2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 em diante. Eu creio que nós temos esse texto no Data Show. Vou pedir ao tio Carlos para nos auxiliar aí. Segunda Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. Vamos ler juntos? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Meus irmãos, nós participamos nessa noite de um momento muito especial, na posse de um novo pastor na nossa igreja, que irá dividir comigo e futuramente, se o presbitério assim autorizar, com o pastor Duzi também, e também com o pastor Felipe, a direção desse rebanho. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a gentileza do reverendo Cid, presidente do presbitério, porque mesmo sem voz, eu pedi a ele que pregasse hoje à noite, porque o normal seria o presidente do presbitério pregar nessa noite, mas aí ele prontamente atendeu ao meu pedido. Eu disse: reverendo Cid, mesmo sem a voz a 100%, eu gostaria de pregar a igreja nessa noite, por ser um momento especial para a igreja, para mim, e também pelo fato de estar dividindo o tempo em duas igrejas. Então, o máximo que eu puder estar aqui pregando, assim farei, apesar que o tempo na igreja do Rio será breve, curto. Mas nós estamos aqui vivendo esse momento tão especial, que ele coroa o projeto de Deus para a igreja. Por que eu digo coroa o projeto de Deus para a igreja? Não para a igreja presbiteriana da Gávea. Ele coroa o projeto de Deus para a igreja como um todo. Quando o Senhor Jesus pensou a igreja, porque a igreja, apesar da crítica do mundo, é um projeto divino. A igreja não é uma instituição humana que nasce do coração dos homens, mas nasce em primeiro lugar no coração de Deus, e é um organismo vivo. É tão vivo que nós somos chamados de membros uns dos outros. Então esse organismo que tem como cabeça Jesus Cristo, e não um homem comum, mas o nosso Deus, ele planejou a igreja e disse que essa igreja planejada por ele, deveria ter uma liderança escolhida por ele. E que essa liderança escolhida por ele teria como responsabilidade fundamental levar a igreja doutrinariamente à adoração ao nosso Deus e ao serviço a ele. Então nós estamos aqui vivendo um momento em que a igreja, historicamente, assina concordando com esse projeto divino, que é o de ter pastores cuidando do seu rebanho. Nós somos uma humanidade muito autossuficiente. Nós vivemos numa humanidade onde os princípios de autoridade estão todos sendo questionados. Então nós vivemos uma época em que a igreja sofre muitas críticas injustas, infundadas, porque quando se critica uma ou outra vertente ideológica, pensando criticar a religiosidade, se distancia muito na sua crítica
do coração do projeto divino que é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui porque não fazemos parte de uma ideologia vazia. Nós não estamos aqui porque fazemos parte de uma ideologia político-partidária. Nós não estamos aqui sentados essa noite porque resolvemos estar aqui sentados. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou para ser um corpo, membros uns dos outros. Ele chamou isso de igreja e Ele colocou nela autoridades. Essas autoridades têm responsabilidade diante do Senhor. E é por isso que nós louvamos a Deus por fazermos parte desse contexto, num mundo cheio de pretexto, para se distanciar de Deus e do seu projeto. Porque quando nós vivemos dentro do contexto de Deus, dentro do projeto de Deus, nós somos abençoados e nos tornamos também instrumentos de bênçãos na vida de outras pessoas. Não existe na humanidade um aglomerado de pessoas que tem produzido mais benefício ao longo da história da humanidade do que a igreja. Não existe, nunca existiu e não existirá uma organização pensada pelo homem que possa produzir tantos benefícios como a igreja de Jesus Cristo, espalhada pela face da terra. E nós temos o privilégio de sermos chamados por Deus para fazermos parte desse corpo. E isso é um grande privilégio da graça do Senhor. Quem escreveu esse texto foi Paulo. Esse texto de 2 Timóteo capítulo 4 foi escrito dias antes da morte do apóstolo Paulo. Paulo está preso num buraco, acorrentado. Ele sabe que vai morrer. Ele é tratado como um criminoso pelo governo. Ele está algemado e eles jogaram ele nessa prisão que era um buraco e apenas olhava para cima para receber comida, um pouco de luz e água. E naquele buraco, por causa do Evangelho, sabendo que estava próximo da sua morte por causa do Evangelho, a pergunta é: qual é a grande preocupação do apóstolo Paulo? A preocupação do apóstolo Paulo é com a igreja. Paulo não está preocupado em fugir, escapar, defender os seus direitos. Paulo não está preocupado com a sua família. Paulo não está preocupado com questões financeiras, políticas. Paulo não está revoltado com Deus por estar ali. Paulo está preocupado com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é: se você estivesse na mesma situação, há poucos dias de ser decapitado por causa do Evangelho, o que você escreveria e a quem você escreveria? Paulo resolve escrever para um pastor que ele havia discipulado, um pastor que ele havia treinado, um pastor que ele conhecia o seu coração, e o nome desse pastor é Timóteo. Timóteo está entre os seus 30 e 40 anos de idade quando ele recebe essa carta. Ele está ali no auge do seu ministério. E esse texto é lindíssimo porque Paulo aqui vai falar nesses 5 versículos o que ele espera do pastor e o que o pastor deve esperar da igreja e do seu ministério. E se tem algo que nós precisamos voltar no século 21, é aos fundamentos mais básicos do projeto de Deus chamado igreja, do qual nós fazemos parte como membros. Porque senão a nossa vida perde sentido e perde direção. Quando nós nos esquecemos que fazemos parte de um projeto divino, chamado igreja, do qual Ele nos chamou para ser membros desse corpo, nós nos perdemos em projetos menores. O maior projeto da vida de um cristão é servir a Cristo através do corpo de Cristo. Esse é o maior projeto que o cristão foi chamado. Não é construir uma carreira bonita na sua vida profissional, não é construir uma carreira bonita na vida política, não é construir uma fortuna na sua vida financeira, porque esses bens passam, esse status acaba. O que é importante são os relacionamentos. O que fica na vida são os relacionamentos. E eu digo para vocês que uma das maravilhas de ser pastor, e o reverendo Alexandre sabe disso, é voltar para as cidades e igrejas que nós já pastoreamos e ser recebido com o mesmo carinho, com o mesmo amor daqueles irmãos que antes foram nossas ovelhas e que agora são pastoreados por outras pessoas.
porque o coração das ovelhas sempre cabe 1, 2, 10, 20 pastores, e no coração dos pastores também cabem milhares e milhares de ovelhas, porque esta é a relação que Deus nos chamou. Essa é a relação maravilhosa que Deus nos chamou. E Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, não se esqueça, que eu quero deixar para você bem claro alguns princípios. Não se perca. Paulo escreve a Timóteo, e se você ler a carta, tanto a primeira quanto a segunda, ele fala: Timóteo, não abandone o ministério para cuidar de negócios profissionais. Nenhum soldado abandona o exército para envolver nas coisas desse mundo. Qualifica-te e envolva-te cada vez mais exclusivamente na obra do Senhor. Ele diz: esse é o caminho. Mesmo que alguns tenham que trilhar algum tempo como fazedores de tendas, mas o ideal é esse. Caminhe nessa direção. E aí ele fala, por favor, veja comigo o versículo 1. Conjuro-te. Olha o que diz aí o versículo 1. É uma palavra forte. Paulo diz assim: eu quero fazer uma declaração. Essa palavra no grego significa uma declaração diante de um tribunal. Conjuro-te. É uma declaração tão forte que eu vou dizer agora, que você pode registrar em cartório. Você pode ir lá no tribunal e defendê-la. O que eu quero te dizer agora é seríssimo. Conjuro-te perante Deus. O apóstolo Paulo chama a própria testemunha divina para a conversa que ele vai ter com Timóteo. Um homem religioso sério não invoca o nome de Deus em vão. Ainda mais se ele estudou aos pés de um grande rabino. Ainda mais se ele é um apóstolo. Então, ele diz: conjuro-te perante Deus. Olha a seriedade do que ele vai dizer. E ele diz mais, olha o texto. E diante de Cristo Jesus. O que eu quero te dizer é tão sério que até aquele Messias que mudou a minha vida, Timóteo, porque eu o vi ressuscitado na estrada de Damasco, até ele eu estou chamando para essa conversa aqui como testemunha. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Presta atenção no que eu quero te dizer. O que eu quero te dizer é que a minha declaração vale diante desse tempo e do tempo do Senhor adiante. Do Deus que vai julgar vivos e mortos. Então, meus irmãos, nós estamos lendo um texto aqui, que são as últimas palavras do apóstolo Paulo, para aquele que ele havia dado a autoridade de ser pastor da igreja de Éfeso, que é Timóteo. Ele está tão preocupado que ele faz esse cabeçalho na parte final da sua segunda carta. Ele não vai falar mais com Timóteo, não tem mais nada para escrever para ele, e essa carta foi preservada pelo Espírito Santo para que a igreja do século 21 nunca se esqueça do que Deus quer da sua igreja, no mundo inteiro, não é só da igreja da Gávea não. Paulo fala o que ele espera do pastor Timóteo. Ele diz aí: eu espero de você, Timóteo, que você, versículo 2, pregue a palavra. A função primordial de um pastor é pregar a palavra. Prega a palavra. Se fizer uma pesquisa nas igrejas perguntando assim: quais são as qualidades que você gostaria de um pastor, talvez, dependendo da cidade, coloque: que ele seja um bom visitador. Não seja. Em primeiro lugar, seja um bom expositor da palavra. Depois visita. Eu quero que ele seja um grande administrador. Não seja. Não deseje isso. Deseje que os pastores sejam bons pregadores da palavra. Que estudem a palavra. Que se esmerem na palavra. Que gastem a maior parte do seu tempo estudando a palavra. Porque nós estamos vivendo a época em que se fala muito de autoajuda, filosofia, política, religião, economia, sociologia, ciências, curiosidades. Estamos vivendo uma época em que os púlpitos viraram shows, eventos. Os pastores são animadores de auditórios. E alguns se perdem quando acham bom contar uma história que todos caem na risada, e daí emenda com uma segunda, uma terceira, uma quarta. E olha, aqui para o pastor Leonardo, criticar o bom humor é porque a coisa se perdeu, né? O que deveria ser um traço de comunicação, se torna a norma de culto. Animar um auditório. Pastores do século 21, e reverendo Alexandre, que assume aqui o pastorado efetivo dessa igreja, graças a Deus entendem isso.
muitos, mas outros ainda não. E se o rebanho não atentar para isso, se o rebanho não cobrar a pregação da palavra, os pastores se perdem. Os pastores se perdem na administração, nas visitas, nos cafés, nos almoços, nos jantares, e deixam de gastar tempo pregando a palavra, estudando a palavra. Em Atos, capítulo 6, a primeira armadilha surgiu quando a igreja, começando a nascer ali de maneira, na forma que nós agora conhecemos, começava a nascer ali, e um grupo chega para os apóstolos e diz assim: olha, algumas pessoas estão sendo distribuídas aí, estão sendo esquecidas na distribuição da comida, das cestas básicas da época. Vocês têm que ir lá socorrer. Os apóstolos falam: a nós, o ministério que Deus nos chamou, foi o da pregação da palavra e da oração. Vamos orar e pedir que Deus levante diáconos, para que eles façam assistência social. A igreja tem que exigir que cada membro, que cada oficial cumpra o seu papel. E o papel do pastor, em primeiro lugar, é prega a palavra. Pastor não é diácono, pastor não é músico, pastor não canta e se perde o tempo todo nesse ministério. Pastor prega a palavra. Prega a palavra. Mas não existem homens de Deus chamados para servir em outras áreas específicas? Sim, mas aí são casos específicos. Homens levantados por Deus, por exemplo, para um ministério na área de administração. Nos Estados Unidos você tem bons pastores, que eles chamam de executive pastor. É um pastor voltado para toda a parte de administração, mas aquela igreja tem condições para ter um pastor sênior voltado para a área da pregação. E aquele pastor administrador cuida de toda a parte administrativa para que o pastor sênior possa ter tempo para estudar e pregar o evangelho, para que a igreja não desfaleça. Também temos pastores, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e algumas igrejas são privilegiadas no Brasil, que são chamados para o ministério da música, mas quando você olha aquela igreja, você também encontra nesta mesma igreja, pastores que são chamados para o ministério do ensino da palavra. Então isso é uma bênção, se a igreja consegue encontrar e sustentar pastores diferentes, ministérios diferentes, mas sendo sempre prioritário, em primeiro lugar, o ministério da pregação da palavra. Portanto, não abram mão disso. Se a igreja tiver que ter um pastor só, que seja o ministro da palavra, porque Deus levantará todos os outros ministérios. Mas se a igreja tiver condição de ter mais ministérios, que tenha, mas principalmente, que o púlpito seja ocupado para a pregação da palavra. É isso que Paulo diz a Timóteo. Igreja não tem que inventar história. Pastores não têm que se tornar CEOs. Pastor tem que ser pregador da palavra. A palavra do Senhor vai dizer, olha o versículo 2, que o pregador aqui chamado por Paulo, e o nome dele era Timóteo, deve também instar, quer seja oportuno, quer não. Instar, meus irmãos, significa estar de prontidão. O Dr. John Stott, ao comentar esse texto, diz que instar aqui é alguém que está em prontidão para fazer um trabalho de maneira zelosa. Tem zelo. Ele não tem preguiça, ele sabe fazer o que foi chamado para fazer e ele faz com qualidade. Quem critica a qualidade desconhece a doutrina bíblica, porque Deus é o Deus da qualidade. Deus não é Deus de ostentação, Deus é Deus de qualidade. Ele exige qualidade, Ele exige. Deus não trabalha com supérfluos, Deus não trabalha com o resto, Deus não aceita o resto do nosso tempo, o resto da nossa adoração, o resto do nosso pastoreio, o resto dos nossos dízimos e ofertas. Deus não aceita. E nós estamos vivendo uma sociedade que despreza a priorização do reino de Deus. As pessoas priorizam qualquer coisa em lugar do reino de Deus. Eu quero ir à igreja domingo.
Se eu não tiver um aniversário, se eu não estiver cansado do casamento de sábado, se a praia não estiver muito boa, se o trânsito estiver fluindo direitinho, eu quero sim ir na igreja. Se eu não der certo aquele almoço com aqueles amigos meus. Esse é um equívoco do século 21. Esse é um equívoco do século 21. Deus não trabalha com o resto. Porque são esses mesmos que depois se dobram diante do Senhor, pedindo, abençoa-me Deus, abençoa-me Deus. E Deus diz assim, você me dá o resto e quer que eu te abençoe? O resto do seu tempo, o resto do seu dinheiro, o resto da sua atenção, o resto da sua força física, ainda quer que eu te abençoe? Essa é a nossa relação, é assim que você me trata? Os pastores têm que ocupar os púlpitos para instar, quer seja oportuno, quer não, ter zelo com disposição para manter a igreja firme. Sabe por quê? Porque Deus nos dá um privilégio de levar a palavra para pessoas que talvez nunca mais tenham o privilégio de ouvir a palavra. Nesta igreja eu já tive a oportunidade de cumprimentar pessoas que não voltaram na outra semana porque foram chamadas à presença do Senhor naquela semana. E quando o pastor prepara o sermão, ele tem que estar consciente que talvez as pessoas nunca mais terão a oportunidade de ouvir o Evangelho. E que aquela seja a última vez que elas ouviram o Evangelho. Portanto, ele tem que pregar com zelo, quer seja oportuno, quer não. Por isso, o pastor, diz Paulo a Timóteo, tem que ter coragem para enfrentar os problemas. Olha o que diz aí o versículo 2. Corrige e repreende. Corrige e repreende. Essa palavra corrigir aqui é a mesma palavra que aparece em Mateus, capítulo 18, versículo 15. Quer ver? Vamos colocar lá no Data Show, tio Carlos. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Vamos ler juntos? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. A palavra repreender está aí. A palavra corrigir está aí. Pergunto, onde é que está a palavra corrigir aí? A palavra grega corrigir está aí traduzida como arguí-lo. Arguí-lo. Essa é a palavra. Arguir aí significa chamar uma pessoa e tentar entender quais são as razões para que ela esteja labutando no erro que está. Quais são as razões? Quando alguém fizer crítica à igreja ou a um pastor, pergunte quais são as razões. Quais são as razões? Quais são as razões? Eu não gosto daquele pastor, por quê? Não, porque eu acho. Você acha o quê? Quais são as suas razões bíblicas? A sua base bíblica? Segunda palavra que está aí, repreende. Porque se você arguiu, se você buscou as razões, e as razões não passam pela peneira da palavra, você deve repreender, diz Paulo a Timóteo. Pastor tem que chegar com a palavra certa na hora certa. A ideia de repreensão aqui é a ideia de uma palavra carregada de autoridade. Ela aparece em Lucas capítulo 8, versículo 24. Vamos colocar lá Lucas 8, 24. Leiam, por favor. Chegando-se... O pastorado também é a palavra que muda a tempestade em calmaria, com a palavra de repreensão. A palavra de repreensão aqui, ela não transforma calmaria em tempestade. Ela pega a tempestade e transforma em calmaria. Essa é a mesma palavra usada aqui no grego, que Paulo diz a Timóteo. A palavra repreensão é quando alguém percebe que está longe de Deus e da doutrina. Por isso, diz esse versículo 2, que você deve corrigir o pastor e repreender e exortar com toda longanimidade e doutrina. Essa é a firmeza em amor. A exortação, que é resultado de um processo de correção, de repreensão, ela deve vir carregada de longanimidade. A longanimidade é o longo ânimo.
É a disposição de andar a segunda milha, de explicar tudo de novo, de falar de novo, de dizer de novo aquilo que você já disse. Mas, perceba, ninguém quer ouvir a opinião do pastor. Você tem que ouvir o que Deus diz. Olha o que diz aí o versículo 2. Você deve repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. Nós não estamos numa igreja para ouvir o que o pastor pensa. Os pastores não devem subir no púlpito para dizer o que eles pensam. O pastor tem que subir no púlpito para dizer o que Deus diz, o que Deus fala na sua palavra, o que Deus orienta. O que eu penso não faz a menor diferença para a sua vida, muito pelo contrário, se eu disser o que eu penso para você, é capaz que você caia em erro. Porque o pastor tem que dizer o que Deus diz, o que a palavra do Senhor orienta, e a igreja não pode negociar isso, não pode. Não aceite alimento estragado sobre a sua mesa espiritual, não aceite, por mais que esteja bonitinho no prato, não aceite, por mais engraçadinho que seja o garçom que leve, não aceite. O que a Bíblia diz? O que a palavra do Senhor diz? Porque o que vai te salvar, quando Satanás rodear a sua casa e a sua vida, será a palavra de Deus, porque foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Quando o inimigo chegou e o Satanás tentou a Cristo, Cristo venceu Satanás usando a Bíblia, a palavra, para nos orientar, para nos mostrar. Portanto, este é o ministério do pastor. Nós precisamos cobrar e esperar isso de cada pastor que você ouvir. Doutrina, doutrina, doutrina. Isso é comida que alimenta. João Calvino, no seu comentário pastoral dessa carta, diz que existem pessoas que são boas. João Calvino diz isso. Existem pessoas que são amigáveis, existem pessoas que são agradáveis, existem pessoas que são super aprazíveis, mas que querem te levar para longe da doutrina, porque fazem oposição à autoridade da palavra e àqueles a quem o Senhor constituiu como autoridade. Cuidado, diz João Calvino. O que o pastor deve esperar então do pastorado? Paulo diz a Timóteo, e como eu estou com a voz ruim, eu vou pregar só 1h40 hoje. Ele diz para Timóteo, olha o versículo 3, que vai haver um tempo, Timóteo, o que você tem que fazer é isso: prega, repreende, corrige, exorta, firma na doutrina, não negocia essas coisas. Isso é o que o pastor tem que fazer. Não se perca. Porque ovelha inteligente vai cobrar do pastor exatamente isso. Ovelha bíblica vai cobrar do pastor exatamente isso. E nós vamos cobrar muito do pastor Alexandre isso. Amém? Esse amém foi fraco. Nós vamos cobrar dele isso. Para que ele possa nos instruir. Eu escuto o pastor Alexandre como meu pastor. Quando ele entra no gabinete, eu compartilho alguma coisa com ele, ele me instrui na palavra. E quando ele precisa, eu o instruo na palavra. E assim nós nos ajudamos mutuamente. Porque ninguém é detentor da verdade. Todos nós devemos ser pastoreáveis à luz da palavra. Agora, pastor não pode ser inocente. E Paulo diz isso aqui a Timóteo: seja inocente não. Versículo 3, pois haverá um tempo, e a palavra aí é kairos mesmo, não é cronos, não é um tempo definido, é kairos, não é um tempo cronometrado, é um tempo definido por Deus, mas não num tempo humano, um tempo segundo a vontade de Deus, mas que sempre acontecerá. Haverá um tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Paulo está dizendo a Timóteo, vai haver um tempo em que algumas pessoas não vão suportar a sã doutrina. Vai haver um tempo em que as pessoas vão ter tempo para ficar 3 horas acessando um Facebook. Paulo já sabia isso para Timóteo. Não sabia, mas Deus sabia, né? Vão gastar 2 horas por dia assistindo novela. Nem sei se é esse tempo que gasta em novela, né? Vão gastar 1 hora por dia vendo um BBB da vida, mas não vão ter paciência para ficar 30 minutos para ouvir a palavra do Senhor. Cercar-se-ão desse tempo, um tempo em que não suportarão a sã doutrina.
querem ouvir púlpitos engraçados, querem ouvir púlpitos de teologia da prosperidade, querem ouvir púlpitos de negócios com Deus, querem ouvir púlpitos de todos os tipos, menos da sã doutrina. Haverá esse tempo. Agora diz mais ele, vai haver um tempo em que as pessoas terão comunhão pelo pecado. Eles vão se cercar de mestres, olha o que diz o versículo 3, segundo as suas próprias cobiças. Vamos colocar um outro texto ali no Data Show, que é Apocalipse 12:12. Vamos ler juntos? Por isso, festejai aos céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar. Tempo é a mesma palavra usada, kairos, aqui. Paulo diz a Timóteo, vai haver esse tempo, nós não sabemos o tempo exato, mas é um tempo. E você tem que estar preparado para esse tempo, porque as pessoas terão comunhão no pecado. Olha o que diz o texto aí, cercar-se-ão. Cercar-se-ão não apenas de falsos mestres, mas também cercar-se-ão de amigos, de pessoas queridas, e que levarão as pessoas para longe da doutrina. Em toda a história da igreja, meus irmãos, de tempos em tempos, não o tempo todo, mas de tempos em tempos, problemas aconteceram nas igrejas que abandonaram a doutrina e foram atrás de falsos mestres. Isso aconteceu durante todo o Novo Testamento, ao longo de toda a história da igreja, e está acontecendo de novo. E nós precisamos estar atentos a isso, porque Paulo fala para Timóteo, esse tempo vai chegar. Um tempo onde algumas pessoas terão outros pastores e mestres que apoiarão nas suas cobiças, vão dizer aquilo que o coração quer. E a palavra usada aqui dentro do contexto, olha como é forte, é a palavra usada para inveja, fofoca, engano doutrinário, erro bíblico, como se fosse verdade acadêmica, sociológica ou até mesmo espiritual. Ele diz, as pessoas irão se unir em torno de falsos pastores, que dirão que são mestres e que conduzirão as pessoas a um falso caminho doutrinário. Ele diz, cuidado, cuidado, porque esse é o tempo que você, pastor Timóteo, irá enfrentar. Outra característica do tempo, dá uma olhada no texto aí, esse tempo será caracterizado por um povo, diz o versículo 4, que se recusará a dar ouvidos à verdade, e vão se entregar às fábulas, final do versículo 3, porque se sentirão como coceira no ouvido. Agora sabe o que é interessante? É que a palavra grega usada aqui, para alguém que recusa dar ouvido à verdade, é apostrefo. A palavra apostrefo. A palavra apostrefo é a palavra que designa alguém que está no caminho certo, está no lugar certo, e é chamado e dá um passo em direção ao erro, e depois um segundo passo em direção ao erro, ou seja, é alguém que já experimentou o caminho da verdade, que já experimentou a verdadeira comunhão, que já experimentou a boa doutrina, mas que se distanciou, paulatinamente, conduzido por alguns e levando a outros. Isso está no texto grego aqui, por causa de fábulas, por causa de mitos. A palavra fábula aqui no grego é mito, por causa de mito, por causa de sonhos, por causa de mentiras. O que não falta, meus irmãos, no Novo Testamento e no tempo de hoje, são falsos profetas. Oh, meu irmão, minha irmã, sonhei com você, Deus vai te dar vitória, aleluia. Eu sei que nessa noite aqui alguém está com dor na coluna. Eu sei, você, não é você, você que está com dor na cabeça, dor de cabeça. Opa, eu sei, Deus. Tenha santa paciência, meus irmãos. Tenha santa paciência. Isso está longe do que a palavra do Senhor diz. Longe. Mas lota auditórios. Enriquece líderes. Vamos adiante. Mas no púlpito da igreja da Gávea isso não acontece. Pela graça de Deus. E continuará não acontecendo porque Deus nos deu essa noite mais um pastor fiel à sua palavra. Nós vamos orar com ele, vamos cobrar dele e vamos ficar atentos para os nossos próprios pés, para que eles não se desviem do mal. Não se desviem para o mal.
não se desviem para o mal. A palavra do Senhor então diz, cuidado com esses mitos. Em 1 Timóteo capítulo 6 vai dizer que alguns abandonaram as coisas de Deus porque se perderam em discussões inúteis. Em discussões inúteis. Discussões inúteis. Quantas vezes você sai da igreja cheio do poder do Espírito Santo, a palavra tocou seu coração, encheu sua vida de fé, esperança e amor, e você na calçada, estou falando na igreja da Gávea não, em todas, isso ao longo da história toda, na calçada, alguém chega com uma discussão inútil. Isso acontece ao longo de toda a história da igreja, ao longo de toda a história da igreja. Nós pastores sabemos que muitas vezes isso acontece conosco. Nós saímos de reuniões abençoadoras e encontramos com pessoas que nos levam lá para baixo, mas a gente tem que estar preparado para isso. A palavra do Senhor diz, cuidado com isso, permaneça na doutrina. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Portanto, atente, Paulo diz a Timóteo, para esse tempo, porque Deus aprova deixar essa palavra revelada para todos nós hoje, e nós precisamos estar atentos a esse tempo, em que seremos convidados para viver dessa forma, que desagrada a Deus. Terceiro e último lugar, quais são as qualidades do pastor, que Paulo diz a Timóteo, que o pastor deve ter? Nós vimos que o pastor deve fazer, vimos que Paulo diz a Timóteo, você deve estar preparado para o que vai encontrar. Agora ele diz, eu espero que você seja, versículo 5, tu porém, sóbrio. A palavra sóbrio significa equilibrado. Sobriedade é equilíbrio. Pastor tem que saber que ele é o portador de uma mensagem e não o dono dela. Pastor tem que saber que toda a sabedoria vem de Deus e não dele mesmo. Pastor tem que ser sóbrio para não se perder numa agenda contrária à agenda de Deus. Pastor tem que ser sóbrio para viver sabendo que ele precisa dar tempo para a família, que ele precisa dar tempo para si mesmo e para o rebanho. Tem que ter sobriedade. Pastor tem que ser sóbrio até para saber a hora e o quanto comer. E quando parar de comer e quando parar de beber. A palavra do Senhor diz que sobriedade é tudo isso, para não se tornar uma pessoa perdida nesse mundo. Outra coisa, diz aí o versículo 5, além da sobriedade em todas as coisas, ele também deve ser alguém resistente, diz o versículo 5, que suporta as aflições. Suporta as aflições porque não é fácil. Não é fácil ser pastor, é difícil. Estamos dando posse a um homem que precisa das nossas orações. Não é fácil. Pastores sofrem críticas, pastores vêm para o púlpito passando mal. Eu me lembro que uma vez eu fiz um casamento aqui na Gávea, não vou contar de quem, nem sob tortura. Mas eu fiz um casamento aqui na Gávea com cólica renal. Estava numa crise de cólica renal. Então eu suava de dor e sorrindo. O noivo, a noiva, graças a Deus ela não atrasou, graças a Deus, e eu fiz. E quando eu saí aqui, por essa porta, eu recebi um abraço carinhoso. Pastor, o senhor vai na recepção? Eu falei, não. Pastor não gosta de ir em festa? Gosto, mas não com cólica renal. Mas pastor, não, é o ministério. É o ministério, suporta as aflições, às vezes físicas, às vezes emocionais, às vezes financeiras. Versículo 5, faz o trabalho de um evangelista, prega o evangelho, e finalmente, seja focado no ministério, cumpre cabalmente o teu ministério, porque ele é teu, não é de mais ninguém. Eu ouvi uma palavra muito interessante do pastor Tiago, no dia da minha posse lá na igreja do Rio. Ele lançou um livro de provérbios dele, e ele disse assim, esse eu gostei, viu? Ele disse assim, ocupe o seu espaço, mesmo que ele seja pequeno, ele é seu. Paulo diz a Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, pergunta que não quer calar. Tá bom, pastor, o senhor falou muito hoje à noite, mas o que é que eu levo para casa?
Você não faz parte de um projeto humano. Você é membro do corpo de Cristo Jesus. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Aqui se ouve palavra de Deus. Aqui nós temos homens de Deus, como em tantas outras igrejas boas. Isso não é uma exclusividade da igreja da Gávea. Temos centenas de milhares no mundo inteiro, graças a Deus, com pastores fiéis pregando a doutrina em várias denominações diferentes, tanto do meio tradicional quanto no meio pentecostal. Muitos homens de Deus que estão aí proclamando a palavra do Senhor com seriedade. Então, valorize isso, agradeça a Deus por isso, observe as qualidades, ore pela sua liderança, mas não permita que os seus pés se desviem no caminho do erro, como alguns aqui foram alertados pelo apóstolo Paulo ao alertar Timóteo. A qualidade de uma igreja depende da qualidade do seu púlpito, mas também da qualidade da sua membresia. Eu ouvi um pastor um dia, amigo meu, que disse uma frase que ficou no meu coração. Ele disse: quando o pastor é fiel e a igreja é infiel, Deus tira o pastor daquela igreja. Mas quando a igreja é fiel e o pastor é infiel, Deus tira a igreja daquele pastor. Mas não há a menor possibilidade de convivência se não há fidelidade nessas duas partes, no servir ao Senhor. Que Deus nos encontre fiel. Vamos orar? Reverendo Alexandre vai orar por nós e vai impetrar a bênção, por ser essa uma noite muito especial. Querido Deus, capacita-nos como pastores a guiar o teu rebanho, não segundo aquilo que pensamos ou que queremos, mas segundo aquilo que o Senhor quer e o Senhor pensa. Nos ajude, Deus, a prosseguir no ministério para o qual fomos chamados, para zelar do teu povo, principalmente, Senhor, expondo as sagradas Escrituras. Ó Deus, toma essa igreja nas tuas mãos, capacite-a para que mais e mais ela receba a direção do Senhor e ela viva segundo o teu coração, cumprindo os propósitos para o qual o Senhor a chamou. Ó Deus, que sejamos fiéis a Ti, que possamos Te amar de todo o coração, Te honrar, não só apenas com os nossos lábios, mas principalmente com o nosso coração, porque é assim que o Senhor quer que vivamos. Oramos no nome de Jesus. Amém.